Boa noite. Continuando a programação da Semana Radiadora de Cultura. Agora vamos conversar sobre o projeto Chão Sagrado Revivido, que revivemos, estamos revivendo as canções do LP emblemático na música brasileira, que foi Chão Sagrado de Roger e Tete. E nós estamos fazendo um show documentário revivendo essas canções, essas histórias. Esse é um dos projetos dessa semana, que é um conjunto de 3 projetos, todos contemplados, fomentados com recursos da Lei Aldir Blanc, essa preciosa conquista da classe artística, recursos da Lei Aldir Blanc via Secretaria de Cultura de Fortaleza. Todos esses dias da semana estamos conversando sobre os 3 projetos. O primeiro é Entre Versos, Sombras e Assombros, um livro de Chico Araújo. E todas as 6 da tarde a gente conversa sobre esse livro. Hoje tivemos um papo maravilhoso com Iris Cavalcante e Marcos Sampaio, além de Chico Araújo. Todos os dias de 19h30 às 20h30 conversamos sobre esse livro de Francisco Alencar. Tá acabando a semana, eu não acerto direito esse negócio aqui. Opa. Hoje temos um papo ótimo com Edivaldo Ferrer e Charles Wellington. E hoje conversaremos com Newton Venâncio, alguém do meu bem-querer imenso, que sabe muito da história da música cearense. É um grande poeta, um grande cineasta, que está fazendo um documentário chamado Pessoal do Ceará, lado A, lado B. Teremos também conosco Rogério Franco, meu parceiro queridíssimo, um dos produtores desse show documentário sobre o Chão Sagrado. Boa noite, Rogério. Boa noite, Nirton. Sejam bem-vindos. Boa noite, radiadores. Meu querido Alain, meu caro Rogério Franco, boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Alanzinho. Boa noite, Nirton. Prazer estar com esses poetas queridos. Poetas desse tempo. Boa noite, Rogerinho. Boa noite, Nirton. E boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Queria começar a provocação aqui do nosso bate-papo. Nirton. Nirton é uma pessoa que eu gosto muito de conversar. A gente conversa muito, porque ele, igual a mim, é alguém que gosta da memória. E além de gostar da memória, respeita a memória. Entende a memória como um fazedor de futuros, né? E Nilson está fazendo o documentário pessoal do Ceará, lado A, lado B, e eu queria perguntar ao memorialista mesmo, assim, o sujeito Nirton, não o que há de ciência em se fazer memória, mas o sujeito Nirton, o que é que ele se lembra desse tempo de Roger e Tete, e esse disco, e essas pessoas, como que o rapaz Nirton Venâncio estava vendo essas pessoas e ouvindo essas pessoas. Adorei a provocação. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Adorei a provocação, meu querido Alain. Vou contar a vocês uma coisa. Eu lembro do pessoal do Ceará desde o programa Show do Mercantil, porque hoje é sábado, e do gente que a gente gosta de ver Ceará. Então eu era pequeno e assistia na casa do vizinho esses programas e vi muito novos ainda, aquela turma toda chegando, né? E foi esse o meu primeiro contato com o pessoal do Ceará, mas eu jamais imaginei que eu fosse gostar tanto do tema, tanto da música cearense, a ponto de persistir em fazer um documentário sobre
esse movimento, esse período, que é esse o tema do documentário, né? Essa questão que foi o pessoal do Ceará que me instigou a fazer esse projeto. Rogerinho, o Rogério é também né, o espectador de perto, né, desse momento. A gente está falando do momento, pessoal do Ceará, né, que estão inseridos o talento impressionante de Roger e Tete, né, mas ainda pelo pessoal do Ceará, né, como era, Rogério, o estar perto, e no seu caso, bem perto, dessa turma, né, ali da proximidade de Roger e Tete, e vendo aquilo tudo acontecendo, assim, como era o espectador, Rogério Franco, do fato histórico do dia a dia, né, do seu dia a dia naquela época. Hoje não está desligado o teu microfone. Continua sem áudio, Rogerinho. Bule aí nos fios. Tá sem áudio. Faz assim, continuo conversando com o Newton e você interrompe na hora que você quiser. Mas aí fica testando, na hora que, né, a gente vai dizer, opa, fica bulindo aí no. O Lênio está sugerindo sair e entrar de novo. Que às vezes esse tipo de coisa. Voltou, apareceu o som. Então, pronto. Foi só o susto de sair e voltar. Fora. Tu desligou agora o microfone. Rapaz. Perdeu de novo o som. É bom sair e entrar novamente. Perdeu o som de novo, Rogerinho. Faz isso, sai e volta. Nirton, querido. Onde você estava na hora do crime? Nirton, você acompanhou de assistir, né? Já na Massa-feira, ou você chegou a ver o pessoal do Ceará antes, nas TVs? Não, eu assisti o pessoal do Ceará na TV Ceará em 79, 70. Eu era garoto, né? E já assistia no televizinho, né? Porque na minha casa não tinha televisão. E eu assistia aqueles programas e um dia tem um fato interessante que eu tinha duas pessoas me encantavam naquele grupo ali de gente surgindo na música cearense, né? Ednardo, Fagner, Ricardo Bezerra, Jorge Mello, mas era o Belchior que me atraía mais e o Pequim, né? E um dia eu fui eu morava num bairro afastado, já fronteira com o Pirambu, em Fortaleza, e eu fui até a TV Ceará para ver os ídolos entrando, chegando, né? Fui à tarde, no sábado à tarde, para ver o Pequim, mas só consegui ver o Pequim esse dia que eu fui, eu não consegui ver o Belchior, não o restante, né? E eu era garoto, né? E acompanhei todo esse processo dele surgindo naquele momento, 69, 70,
71, até ir embora, né? Mas aí eu já perdi o fio da meada, quando é que eles foram embora, eu não sabia que tinham partido para o... Deu Carneiro e foram para o Rio de Janeiro, eu não tinha noção de nada disso, né? Eu só fui retomar esse contato com eles, assim, de assisti-los, de saber que eles estavam com o lançamento do disco em 73, que eu fui ouvir em 74 já. Eu conheci o disco em 74. Esse foi o meu contato inicial, seminal com o pessoal do Ceará. E daí, desde então, o Alan e o Rogério, eu me fixei nessa coisa do pessoal do Ceará, dessa música cearense, e foi com o Marça Feira que eu comecei realmente a entender que existia um gênero musical, digamos assim, que se fazia no Ceará, né? E aí a história vai depois, a gente pode conversar mais sobre até onde cheguei a fazer o documentário, por que eu cheguei a fazer este documentário que já está concluído, né? Rogerinho, tá sem som. Hoje é somente eu, parece, né? Tá... Você tá ouvindo o Rogério, não, né? Não. Não, tá sem som, Rogerinho. Muda aquela lance que você falou do fio aí, da entrada do áudio, não? É, ainda tá sem som. E deu certo, né, há pouco. Eu, Rogerinho, tá assim. Rapaz, que pena, hein? Rogério, você tá nos ouvindo bem, né? O Lenin tá sugerindo você tirar o fone. Tirar os fones, fazer sem. Tirar. Pra ficar, fazer sem. É, tira Desconecta do. também. Desconecta. Eita, rapaz. Caramba. Eita. O, o, hum, Teremos que entender por Libra agora. eu doido pra pedir pro Rogério cantar. Rogerinho, vamos tentando aqui. Vai bulindo aí, macho. Vai bulindo até sair o som. Na que sair o som, a gente para pra ouvir o Rogério. Newton, eu acho que o caminho é esse, mas só uma questão. Você vai participar da Massa Feira como fotógrafo, né? Tinha fotografias suas expostas e É, tal, né? é, 79, isso lá no Teatro Zé Alencar. Eu participei da Massa Feira também, acompanhando a organização nas reuniões que tinha na casa do Edinardo, aliás, na casa do pai do Edinardo. E a gente tinha umas reuniões lá e eu já conhecia parte do pessoal, e aí a gente acompanhava algumas reuniões e me encantava com aquela pulsação do Augusto Pontes, que era o grande mentor daquela história, e foi por aí que eu comecei a me enfronhar mais com a música cearense. Participei da Massa Feira. Eu comecei com fotografia como meio de chegar ao cinema, e não para ser fotógrafo, né? Eu nunca quis ser fotógrafo, então a fotografia era um meio de chegar ao cinema, e eu fazia muitas fotos, e tinha lá no hall do Teatro Alencar, na época da Massa Feira, tinha uns cordéis que eu pendurava as fotos que fazia lá em Fortaleza. Newton, querido, porque para quem não conhece, que infelizmente não conhece, né? Newton é um grande poeta, muito bom poeta. Ah, a gente lançou agora pela Radiadora, agora assim, 2019, né? O Poesia Provisória, que é um livro fantástico. E vamos lançar esse ano o Trem da Memória,
né, que é um poema único, um livro de poema único, que Newton é incrível, é um livro incrível. Esse é o microfone normal, não está funcionando de boa. Oh, eu estou ouvindo a voz do João, hein? Ah, pronto. Bom, conseguimos aqui. Opa! Opa, Rogério, coisa boa. Bom, desculpa, eu só atrapalhei vocês. Não, só completar aqui o raciocínio, aí tu guarda, Nito, para responder, para a gente voltar para a pergunta para o Rogério. Que eu ia dizer assim, você é um cara que é poeta, muito bom poeta, participou de um grupo, na minha opinião, né, o mais importante grupo de poesia, de literatura cearense, que foi o Seriará, que tipo assim, a seleção de Holanda, da Holanda de 74, né? Só tem craque, não tem... É incrível o Seriará mesmo. E tinha exatamente 24 jogadores, né? E você vai entrando para o cinema, né? A pergunta que tu guarda aí era essa, de como é que vai esse poeta virando cineasta e aí, consequentemente, o cineasta que quer fazer o filme sobre o pessoal do Ceará. Tá. Okay. Rogerinho, coisa boa. Eu te tinha perguntado naquela hora, assim, como era mas você como um testemunho ocular, né? E afetiva dessa turma, né? Desse tempo, né? Como é que era estar tão perto ali e dessa coisa histórica que estava no seu dia a dia, né? Alan, a testemunha era adolescente. Na época, já tocando violão, mas ainda muito novo, estudando em colégio de padre e assistindo de camarote esses episódios, né? No Festival da Crédimos, participando de tudo que acontecia nos corredores do Benfica, já um pouco maior e tudo. Mas na época de 75, quando o Roger lançou no Apete esse disco, eu era esse espectador aí, bem novo, e recebendo as influências deles e do meu pai, né, que foi quem levou o Roger. Essa é uma informação boa para o Nirton aí. Quem levou o Roger para a música, né? O Roger queria ser piloto de avião. E o meu pai, que era músico, casou com a minha mãe viúva, enxergou no Roger o músico que ele era e levou o Roger para a perdição. Definitivamente, o Roger abraçou a música por influência do meu pai. E esse espectador recebeu as influências justamente a partir desse período, onde eu presenciava na minha casa os encontros, a música que rolava, e todos esses artistas que eu admiro tanto hoje ao meu redor. Lógico que o meu caminho foi com as pessoas da minha geração. E o Roger, 20 anos mais velho que eu, exatamente 20 anos, a gente é de janeiro, ele influenciou demais na minha formação, principalmente de compositor. Eu fico curioso, muito curioso, por esse trabalho que o Nirton realizou, né? Um documentário de longa-metragem sobre o pessoal do Ceará. Fico bastante curioso para saber o que vai sair daí. Perdeu o som de novo, Rogério. Perdeu? Voltou. Eu estava falando que o que presinto me guia, o que desejo me norteia.
e que eu acho que tem muito a ver com a sensibilidade que a gente tem para poder resgatar as coisas boas que foram feitas, não só de 1964 para cá, né? Mas as coisas boas que foram feitas aqui no Ceará em termos de música. Parabéns, Nirton. Pronto. Obrigado, Rogério. Muito obrigado aí pela citação do verso de Bússola. Newton, Provoque, Alan. essa coisa do poeta que vai, né, virando cineasta, que eu acho que é a mesma coisa em essência, né? Newton Venâncio é poeta da imagem, do som, e o próprio MIS, né? Newton Venâncio é o próprio MIS, Museu da Imagem do Som. E vai Memória da imagem do som, né? A memória da imagem do som. E vai para esse tema do pessoal do Ceará e decide fazer esse trabalho de fôlego, né? Que está sendo um documentário que está bem pertinho da gente poder ver, né? Assistir. Muito perto. Alan, essa pergunta já me fizeram, ela sempre volta, sabe? Essa pergunta sempre me fazem quem que veio primeiro, o cineasta, o poeta, essas coisas. Eu sempre respondo que ela sempre corre paralelo. Eu nunca soube quando começou o poeta e quando apareceu o cineasta. Claro que a poesia veio antes, assim, em termos de manifestação de sentimento, de observação. Mas eu, no interior, eu sou de Crateús, interior do Ceará, eu convivi com a poesia e com o cinema ao mesmo tempo ali, né? Eu me lembro, o primeiro contato com o livro, com uma estante cheia de livros, foi na casa onde eu fui criado, na casa da minha avó, das tias avós, e uma das minhas tias era ligada à Igreja Católica, e tinha um padre que foi viajar para outra cidade e deixou a biblioteca dele na casa da minha tia. Eu tinha 7 anos de idade nessa época, e um dia eu cheguei, estava na rua, cheguei e vi aí no quarto dela aquela estante enorme, com vidro cheio de livro. Eu achei aquilo, me mexeu comigo, foi fascinante ver aquele monte de livro todo, e eu vivia lá. Abri, o primeiro livro que eu peguei foi um do Drummond, o primeiro poema que eu li foi Mãos Dadas. Esse primeiro contato com a poesia, com a literatura. E pronto. E aí isso foi despertando em mim uma coisa que já existia. A gente não se descobre poeta, a gente se encontra com o poeta que a gente tem. E o cinema também no interior tinha uma fascinação pelas imagens no Cine Puti, até hoje. Então sempre foi um caminho que corria junto, né? Mas eu nunca vou ser poeta, vou ser cineasta, isso nunca me... Mas sempre estavam do meu lado, a poesia e o cinema. E hoje eu respondo o seguinte, que eu não seria cineasta se não fosse antes poeta. Eu não consigo ver a imagem, todos os meus trabalhos, meus filmes, meus curtas-metragens, ele tem uma visão poética do tema que eu estou abordando. E geralmente é a memória. Isso eu não procurei a memória ficou me procurando o tempo todo. Eu fiz o meu primeiro curta-metragem sobre as casas onde eu nasci, a minha tia-avó. Depois o segundo curta-metragem sobre o meu pai. E assim foi. Sempre foi paralelo o cinema com a literatura. Eu não posso dizer que um veio antes ou veio depois. Eu acho que o que sustenta o cineasta é o meu olhar de poeta. E o tema, cara, para a gente, né, adentrar o tema do pessoal do Ceará e Roger e Tete e tal. Certo. Olha, outra coisa, eu nunca imaginei que eu fosse fazer esse filme, esse documentário. Eu acho que o documentário me procurou e continua, a música cearense continua me procurando para fazer um projeto de registro da história da música cearense, porque eu tenho um projeto de uma longa-metragem de ficção. Eu gosto de dirigir ator.
não quis ser um documentarista, né? Mas eu comecei a pesquisar da música cearense, sempre acompanhei a música cearense, sempre vi todos os shows, fotografei todos os shows que eu posso me lembrar da música de cantores cearenses. Tanto é que o meu filme, esse longa-metragem, ele abre com fotos minhas de época que eu fiz de show de Ednardo, do Fagner, de Belchior, do Roger, da Tete, Fausto Nilo, todo esse Petrúcio. Então, o meu filme, esse documentário, ele abre com essas fotos em cima dos letreiros iniciais, né? E para já adentrar a minha memória de registro, eu fotografava os shows dele, né? E aí eu fui começando a pesquisar, e quando foi em 2010, eu tinha lido o livro da Meire Pimentel, Terral dos Sonhos. E eu me encantei e disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a descobrir que tinha muito trabalho acadêmico, de pesquisa acadêmica sobre o tema, né? Eu depois li o livro do Pedro Rogério, né? E aí aí eu comecei a ler. Existem pesquisas que não foram publicadas também sobre o tema. E aí comecei a me encantar com isso, e quando foi em 2011, eu decidi, bem, eu não vou fazer um trabalho acadêmico, que já tem muito, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, para cinema, vou fazer um documentário. E foi aí que surgiu a ideia do documentário. E comecei a pesquisar e tentar formatar um projeto de 50 anos da música cearense. Mas foi impossível colocar 50 anos em um documentário de 1 hora e 20 minutos. Esse foi o problema atual, de eu conseguir ficar contente com o filme que eu terminei. Porque o meu projeto de um filme se deslocou em mais 3 projetos, que eu vi o Massa Feira lá do lado B, que eu vou cobrir esse período da Massa Feira, o evento Massa Feira, o show Massa Feira, o disco Massa Feira, a geração Massa Feira, que é o próximo filme, que devo terminar logo também, já está quase muita coisa filmada. E o terceiro da série seria Música do Ceará a Todos os Lados, que eu pegaria da Massa Feira até os anos 2000, né? Então, aí, de repente, eu fiquei, entre aspas, digamos, com muito carinho, refém da música cearense, porque o tema fica me chamando para. E eu gosto da música, eu gosto da nossa história musical. E eu acho que o cinema é uma forma de você levar ao público mais rapidamente essa história da nossa música. Não é que eu esteja desprezando a pesquisa acadêmica, mas ela tem um público restrito. E o cinema avança mais nessa informação, nesse contato, né? Então, eu vou fazer esses 3 filmes. Começo com o pessoal do Ceará, só sobre o pessoal do Ceará, questionando o que foi Massa Feira e Músico do Ceará, que pega toda uma geração de 90 para cá. E aí, dentro desse filme, tem, claro, a discussão do disco Pessoal do Ceará, e tem outros discos que foram surgindo da década de 70, entre eles o Chão Sagrado, né? Ele tem uma pontuação muito marcante no documentário, através do depoimento do Roger, da Tete, do Ednardo também. O Ednardo conta como é que foi feita, como é que o Walter Silva decidiu fazer, depois do emblemático Pessoal do Ceará de 73, decidiu fazer o Pavão Misterioso e o Chão Sagrado. Que, na verdade, a ideia era o Ednardo queria que fizesse um novo disco depois do Pessoal do Ceará, mas com todo mundo de novo, com o Roger, com a Tete, e o Walter Silva disse que partiram para a RCA para fazer o disco individuais, né? Que era o que o Walter Silva queria, e foi feito assim. Mas o Walter Silva, ele está nos 3 discos? No Meu Corpo, Minha Embalagem? Não, eu estou falando que ele está no disco do Pavão, da ideia do Pavão Misterioso. O Ednardo queria que, quando o Walter Silva, depois da gravação do disco Pessoal do Ceará de 73, o Ednardo queria, o Walter Silva veio com a proposta de continuar fazendo um novo disco, né? Porque gostaram muito das composições do Roger e do Ednardo e tal. Mas o Walter Silva queria que fizesse discos individuais, do Ednardo, do Roger e da Tete, né? E o Ednardo queria que fosse todos muito juntos. Então, eles foram realmente banidos da Continental por conta disso. Mas logo depois veio o contrato da RCA e fizeram um disco, o Pavão Misterioso
e o Chão Sagrado. Essa história é muito bem contada pelo Ednardo, pelo Rod e pela Tete no documentário. Rogerinho, eu estava conversando com o Jorge, né, na terça-feira, e surgiu um assunto assim que é muito interessante. Assim, eu venho falando durante a semana toda como o Chão Sagrado como um disco fundante, né, um disco que abre caminhos de composição, sonoridade e tal. Mas isso serve para antes, né, também, assim, é uma geração, são discos fundantes, né, de um depois, né? E como você conhece demais a arte de compor, queria que de repente a gente conversasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a partir dessa música, né, da mesma forma que a bossa nova influenciou uma sequência de coisas, né? Eu acho que essa turma influenciou a composição de muita e muita gente na sequência, né? E que a gente desenvolvesse esse tema, por exemplo, né, agora. Porque, para mim, eu, enquanto compositor de letra, né, enquanto letrista, a influência do Brandão no meu fazer é imensa. Né? A influência do Fausto Nilo também, do Clodo, né, do Climério, é muito forte, assim, é muito perceptível o caminho. Como eu fui fazendo o meu próprio caminho, é sequência, mas, tipo assim, as aberturas de porta são bem claras, né, é por aqui, né? Tudo isso na minha cabeça desenharam um caminho poético, né? E aí na música também, né? A gente conversar mais sobre isso, sobre a influência no que veio depois, né? Musical, poética. Esse disco, Alan e Nirton, ele de fato, esse disco e o Meu Corpo, Minha Embalagem, Tudo Gasto na Viagem, foram os dois discos que saíram em sequência, com as músicas que vieram junto com esses dois discos, as músicas do Ednardo, as músicas do próprio Raimundo. Foi um período de músicas, de um turbilhão de músicas que é um período que influenciou demais toda essa geração mais nova, né? Então, as pessoas estavam muito antenadas com o que esse pessoal estava fazendo. Existem algumas curiosidades, viu, Nilton, que o Roger tem contado ao longo desse processo, agora mais recente, com esse projeto do Chão Sagrado, que eu tenho me surpreendido bastante. E seria interessante que você conversasse com ele para entender e para dar algumas boas gargalhadas. Mas, fundamentalmente, Alan, a gente tem aí o lirismo, que vem dos compositores, que eram Fausto Nilo, o próprio Brandão, Clodo, né? O lirismo que vem do piano do Petrúcio Maia, e as composições desses caras que desbravaram, né? Os três que desbravaram, juntamente com esses músicos maravilhosos que estavam lá, mais o Roger e a Tete. A gente ouvindo os depoimentos, tanto da Tete quanto do Roger, a gente percebe nitidamente o quanto eles dois ficaram um pouco pelo caminho. E era necessário que existisse ali um querer a mais do Roger, que se dedicou muito à família, se voltou muito para a família, e por isso as coisas não aconteceram mais para ele no período, né? O Ednardo ficou com essa peleja, né? Insistindo muito mais, o Belchior e o Fagner, mas eles dois não. Eles dois priorizaram a família. E
e o Chão Sagrado, ele trazia esse prenúncio de que um próximo disco faria dos dois, causaria um efeito nacional, né, forte, né? Algumas outras coisas, como o fato do Roger não ter, com a vergonha dele, não ter atendido ao Roberto Carlos, né, para ir ao estúdio, não ter atendido prontamente a Elis Regina, né, até desacreditando que ela pudesse estar realmente à procura dele, né, também contribuiu para que as coisas acontecessem muito mais para o Belchior, né, e para o Ednardo e para o Fagner, do que para ele, né, que tinha essa característica pessoal. Mas, em se tratando das músicas, fica muito claro que não só o Ceará estava antenado com a música desse pessoal, né, de todos eles, dessa geração, como o pessoal do Rio de Janeiro, como o pessoal de São Paulo. Estava interessado demais por saber um pouco mais dessa canção. Que canção é essa? Que música é essa que vem do Ceará? Que música tão diferente é essa? Né? Era uma música que enchia o peito das pessoas, porque saía do lugar comum. Era um lirismo e, ao mesmo tempo, uma forte personalidade vinda desses compositores que saíam aqui dessa terra. Então, quando o Roger aparece com essa miscelânea de canções, né? O Bye Bye Baião, o Chão Sagrado, Foxlore, que ele fez com o Dedé, né? Coroação, que é um samba bossa, que traz muita influência dele pela bossa nova, né? Quando ele chega com o Retrato Marrom, em parceria com o Fausto Nilo, trazendo essas canções, logo depois que o Meu Corpo, Minha Embalagem ainda está em cena, né? Então, acontece um interesse absurdo dessa geração que garimpava as coisas e sabia que dali ia sair muito mais. É importante a gente fazer um pouco essa leitura e trazer à tona a questão de que muito teria acontecido para essas canções, e muitas delas, inclusive, inéditas até hoje, né? O Newton sabe disso, porque não ganharam o mundo, não foram registradas em um próximo trabalho ali, naquele novo contrato com a RCA. Né? A RCA poderia, sim, inclusive na época, não faltam convites. Né? O Roger foi abordado de todas as formas, o Newton sabe, escreveu sobre isso, e, infelizmente, o Roger não topou nada que chegou. Então, essas músicas que você me pergunta, Alan, essas músicas, a vontade que a gente tem é de pegar todas elas, com todo o carinho que a gente puder, fazer releituras e gravar tudo de novo e juntar com as canções que são inéditas do Roger, que são muitas, né? E fazer esse boom acontecer nos dias de hoje, entendeu? Essas músicas influenciaram e influenciam muito fortemente o compositor até hoje. E de todos os lados da música, né? Desculpa, Newton. De todos os lados da música, assim, eu falo do universo que me cabe mais, né? Que é a letra, e que eu percebo claramente a letra da canção cearense é diferente, muito diferente. É como se fosse poesia demais, né?
né? É um excesso de poesia nas canções, né? Mas também o canto, também a melodia, né? O que a ponta do lápis influenciou canções, eu posso dizer várias, assim, sabe? Já isso aqui é a ponta do lápis, né? Que você, onde você bebeu, né? Mas diga, Nito, querido. É, a sua fala é ótima, Rogério, que eu vou pegar uma deixa pelo seguinte. Primeiro, só informação, uma opinião muito minha. Eu considero o disco Som Sagrado, que me toca muito mais como força criativa, me toca muito mais do que o do pessoal do Ceará de 73. Eu acho que é seminal, é importante aquele disco, mas o disco Chão Sagrado, para mim, aparece ali, se revela ali o Roger, compositor, aparece ali a cantora Tete e também começa a aparecer ali o poeta, compositor, letrista Fausto Nilo, com 3 músicas. Né? E ele vai, e a partir daí que ele vai aparecendo o letrista Fausto Nilo, né? Que ele não gosta de chamar de poeta, Fausto, mas prefere ser letrista, né? Isso é uma opinião pessoal minha, que me toca muito mais o Chão Sagrado como disco, como um bloco criativo de música, de letra, de gêneros, em todos naquele disco, que é fantástico. O Bye Bye Baião, para mim, que abre o disco, tem uma pegada de letra tropicalista, gente. Impressionante. É uma letra tropicalista ali. Podia ser daquela época, podia ser tocada pelos Mutantes até, sabe? De tão forte que tem essa pegada tropicalista ali do Roger, né? Bem, a outra coisa é a seguinte, quando eu fui fazer esse filme, quando eu fiz o projeto, me interessava saber muita coisa que não foi muito conversada, que não foi muito divulgada, o chamado lado B, sabe? Os bastidores, as histórias. Então, essas histórias que você sugere do Roger, Rogério, é, são fantásticas. O Roger dá um filme todo. O Badonizo dá um filme. O Augusto Pontes só dá um filme. É impressionante como é rico essa história, os personagens e a música cearense. Né? Então, o que é que eu fiz com o documentário? Alguém pode se surpreender quando for ver na tela que não tem pavão misterioso, não tem terral toda hora. É porque eu fui mais pelo lado B da história da música. Por que que eles voltaram? Por que que o Rod voltou? Por que que a Tete ficou? Por que que o Ricardo Bezerra voltou? Por que que o Lauro Benevides não vingou? Por que que o Pequeno deu certo? O filme ele está mais nesse nível, e isso me interessou para contar a história através desse lado B, sem, claro, falar realmente do que se chama Santíssima Trindade, Fagner, Dinardo e Belchior, como uma projeção nacional da música cearense, e a partir dele. E aí, realmente, o documentário, o Rogério, ele vai nas histórias que pouca gente sabe. Poucos e os personagens da música cearense que também não tiveram a projeção, né, que mereciam, entendeu? E por quê? Qual foi o motivo? E cada um conta essas histórias. Eu não coloco nenhuma declaração na boca de ninguém. Eu não faço nenhuma provocação. Eu faço a mesma pergunta para todos dentro do que estou questionando, o que foi, pessoal, será como movimento ou não? Um agrupamento ou não? Um disco apenas? Tudo isso eu questiono. Sem deixar em nenhum momento de manifestar essa riqueza que é a nossa música. E por que o que se chamou o pessoal do Ceará não teve a projeção merecida na nossa história da música brasileira? E não tem mesmo, na minha opinião, não tem. Merecidamente não tem. Os historiadores chegam ali, como disse a Amelinha na entrevista, os historiadores eles vão bossa nova, tropicália e pulam para o rock. Cadê o pessoal do Ceará na nossa história dos historiadores? Né? Ela fala isso muito bem na entrevista que fiz com ela. E essa é a minha opinião também. E esse foi o motivo de fazer o filme. Por isso, o lado B do filme
é isso. O lado B são essas histórias, esses personagens da nossa música que merecem ser conhecidos. Eu espero que com o filme as pessoas se interessem em procurar os discos do Pequim, os discos do Lauro Benavides, os discos que estão até poucos conhecidos, um disco do Roger, que ele gravou ao vivo, né, que é um disco belíssimo, CD, que pouca gente conhece, sabe? Então, eu quero que com o documentário as pessoas vão atrás de saber disso, desses discos. Lá, procurar até mesmo na internet, o disco como do festival aqui no Canto, onde se revelou toda uma geração pré-pessoal do Ceará, 69, né? Os festivais tiveram essa importância enorme, que vão atrás de saber o que foi o programa, porque hoje é sábado, show do Mercantil, gente como a gente da TV Ceará, que revelou essa turma toda. Os festivais que teve no Náutico, onde o Ednardo cantou Beira-Mar pela primeira vez. O filme tem essa preocupação de ir atrás. E uma dessas discos que me interessa e que seja conhecida é o Chão Sagrado, que tem uma pontuação muito grande dentro do meu trabalho, desse filme. A importância que ele tem na nossa música. Olá, Rogerinho. Tem uma coisa que eu falei, provoquei o Rogério para falar, mas tem uma coisa, Newton, que eu pode me interromper no que quiser, Rogério. Tem uma coisa que eu sempre penso sobre essas coisas, assim, de questão de justiça histórica, sabe? Uma justiça histórica, porque é muito cruel a visão que se tem sobre quem deu certo, quem não deu certo, né? Esse tipo de coisa, assim, é uma visão muito cruel e é necessário que se tenha inteligência para enxergar as coisas, né? Mas você falou de discos fantásticos, e desse eu ouvi o disco do Cirino, aquela Sim, Estrela Ferrada, Cirino. né? É Cirino. sensacional, é incrível, incrível. Cirino, Mas tá aí. o que eu ia dizer é o Cirino seguinte, tem um disco maravilhoso, 2 discos maravilhosos, né? O Moenda e o Estrela Ferrada. São fantásticos. cara, havia nessa geração dos anos 70 aí, e aí são símbolos sociológicos muito fortes que se tem que levar em consideração com muita atenção, né? Era um momento que o país, um recorte histórico, né? Um recorte histórico. Um país que se interessava pela periferia, né? Pela música que vinha da periferia do país, né? E aí se interessa pela essa música que vem do Ceará, né? Do pessoal do Ceará, pelos novos baianos, pelos mineiros, né? Essa música que vinha, e também ali do Centro-Oeste, né, Renato Teixeira e tal, é uma música que sai do centro e se interessa para as pessoas que vêm para o centro, né? Essa migração. O Brasil, em termos de indústria fonográfica, estou falando, né? Não o Brasil, porque tudo é inventado, né? Tudo é guiado, os focos são guiados, né? Mas é um Brasil que a indústria musical se interessa por essas pessoas e isso tem uma força imensa, né? Como também foi criada a MPB a partir da força do mercado, né? E aí acontece que a maior cantora do país se interessa por Belchior, se interessa por Fagner, tal, e isso tem uma pelo Roger, isso tem uma força absurda, né? Em termos de mercado, em termos de visibilidade, em termos de carimbo, né? Se carimbou essa geração nesse recorte histórico, né? Eu falo isso porque nesse processo histórico chega a 79, né? E chega a Turma da Massa Feira, que era de talentos absurdos também, né? Mas infelizmente mudou a década e mudou esse recorte da indústria, né? E aí essas pessoas somem, né? Como dissipam, assim, é como se tivesse sugado, né? Tivesse soltado como é que chama essa coisa um ácido, né? Que apaga as pessoas, né? E aí se pensou que a música cearense só ouve isso, né? Não que isso seja pouco, isso é imenso, né? Essa turma toda é imensa.
mas há uma crueldade aí nas percepções, assim, né, de que a turma da Massa Feira não aconteceu, né? E também algumas pessoas do pessoal Ceará também não aconteceram. Há todo um jogo, quer dizer isso, a defesa é essa. Há todo um jogo que chama mercado, né? Que não quer dizer qualidade, né? Não quer dizer necessariamente os melhores e tal, e a qualidade como uma verdade, né? Há quer dizer mercado. E eu estou falando tudo isso em defesa de toda a música ao redor disso, né? Essas pessoas que não entraram na história da música, né, de uma Uhum. forma nacional e tal, mas que são incríveis, cara. Não tem como uma pessoa que gosta de música ouvir o disco do Cirino e não se impressionar, né? Não tem como isso. E não tem como você ver aquela turma da Massa Feira ali e não sentir a força absurda daquela geração que É. nascia, né? Enfim, era só Só antes do Rogério falar, essa sua reflexão aí, o Alan, está no filme através do depoimento que eu obtive do Augusto Pontes, em 2007, parece, 2007. Tem um depoimento dele que ele fala dessa coisa do mercado, né? Realmente essa coisa do mercado que fez sumir uma geração talentosa, tanto do pessoal, sei lá, mais da Massa Feira ainda. Mais da Massa Feira que teve um número de artistas muito maior do que naquele período ali do começo do chamado pessoal do Ceará em 73, com o disco, né? Mas o Augusto Pontes e o Pedro Rogério, no documentário, faz uma boa reflexão sobre isso aí, a coisa do mercado que fez com que essa projeção de gente tão boa não acontecesse. Eu fico imaginando o quanto, de fato, esses artistas dessa geração, viu, Nirton e Alan, de 79, quando aconteceu o movimento Massa Feira, eles tinham articulação suficiente para romper com com essa com esse mercado que era tão estrategista, né? Então, as pessoas que conseguiram romper e conseguiram a visibilidade suficiente para caminhar e ganhar cada vez mais o seu próprio espaço, essas pessoas tinham uma articulação e conheciam bem o mercado, né? Então, é lógico que o Augusto e o Pedro, eles devam ter falado coisas muito importantes a nível de mercado e devam ter contado alguma história a respeito do quanto esse pessoal não conseguiu desbravar como os outros, não conseguiu romper esse mecanismo tão cruel que era o mercado na época, né? Era preciso que realmente tivesse ou uma gravadora fazendo tudo, produzindo tudo, né? Porque tinha toda uma questão da música ter que tocar em rádio, né? Ter que estar em programas bons de televisão, né? O disco tinha que ser muito bem distribuído, né? Sim. Coisa que não aconteceu com o Chão Sagrado. O disco não foi bem distribuído pela RCA. E todo esse contexto do mercado tinha que estar a favor do artista. E os artistas do Massa Feira, todos que a gente conhece e que são de uma geração que hoje já está com mais de 60 anos, né? Esse pessoal tinha um nível muito grande de inocência, tinha um nível muito grande, não é? Tinha um nível altíssimo de... Eles eram meio levados da breca, né? Exatamente. Eles não tinham a malícia para estarem rompendo com o mercado. Era preciso que houvesse essa malícia, né? Que houvesse uma intenção forte, né? Como
o Ednardo teve, como principalmente o Fagner teve, a questão política também muito ali em voga, né? Para que esse mercado pudesse ser rompido por esse pessoal do qual vocês estão falando. E aí a gente fala da música cearense como um todo, trazendo à tona não só essa questão, né, de personalidades diferentes, mas que não tinham a força para estarem à frente, né, das coisas, articuladamente, né, falando, e não tinham, essencialmente, o poder de articulação também entre eles. Essa questão deve ser bem colocada também. Eles não estavam unidos em prol de uma questão que podia estar beneficiando, podia gerar esse benefício para ele, promover esse benefício para eles todos nessa época, né? Então, é todo um posicionamento herdado dos três, que caminharam sozinhos. Então, uma avaliação que eu faço e que não tem muito a influência do que foi dito pelo Augusto e do que foi dito pelo Pedro, mas é uma avaliação pessoal de quem assistiu de camarote, assistiu muito de perto essa evolução e consegue constatar tudo isso aí que eu falei. Newton Venâncio. Ok. Por isso, eu tive uma dificuldade imensa de... A minha ideia era fazer com esse filme que eu já terminei, fazer o pessoal do Ceará e Massa Feira pegar 10 anos da música cearense, esse recorte de 69 a 79. 69, quando começa o festival aqui no Canto, depois vem Badonizo, o disco, o pessoal do Ceará, até chegar a 79 com o show Massa Feira, né? Os 4 dias lá no teatro. Mas quando eu tive um material bruto de entrevistas, só o tema pessoal do Ceará, eu tinha 2 horas e meia recortadas, prontas. E o filme, o edital exige que seja 1 hora e 20, com 10, 20 minutos de tolerância, né? Então, se eu fosse unir esses 2 temas, que eu achei muito complexo, só o Massa Feira é um negócio muito louco. A história da Massa Feira, como você falou, a ingenuidade que tinha todos aqueles personagens da Massa Feira, era uma coisa impressionante. Eu entrevistei o Tazo Costa, o Wagner Costa, ele tinha 19 anos, 18 anos, 17 anos, a idade que o Wagner tinha na época do começo do pessoal do Ceará, em 69, e foi fascinante. Quando eu vi a entrevista do Wagner Costa, do Tazo, né, eu disse, meu Deus do céu, cara, todo o que não deu certo, digamos assim, ele está com um problema muito sério de saúde por conta dessa ingenuidade que foi muito forte naquela época da Massa Feira, com todos eles. Só que alguns tiveram uma consciência maior, como a Ângela Linhares, como a Mona Gadelha, né? Mas tem também história marcante de gente como o Tazo Costa, e o próprio Lúcio Ricardo também, né? Que não teve o merecimento, né? E é uma história muito complicada. Então, voltando, eu não conseguia fechar um filme com 2 temas tão fortes, Pessoal do Ceará e Massa Feira. Por isso, eu tive que desmembrar e fazer 2 filmes, 3 filmes, no caso agora, para ficar só o Massa Feira com o filme, que essas questões que você está colocando aí, porque são muitas histórias interessantes. Por que a Massa Feira não aconteceu como deveria? Qual foi que eles herdaram de Fagner, de Nader e Belchior e toda aquela geração? Todos eles falam isso. Ângelo Linhares deu um depoimento belíssimo sobre isso, o próprio Wagner Costa, e todos uns compositores que também surgiram ali em 79, como o Casa Verde, então Ferreirinha, que se chamava, Graco, Caio, Vicente Lopes. O que aconteceu com Vicente Lopes?
Foi mesmo que aconteceu com o Pequim, foi uma volta para Sobral, como o Pequim voltou para Fortaleza, né, do pessoal do Ceará. Então, essas histórias não podiam unir num filme só, que ia diluir, sabe? Ia ficar incompleto, teria que cortar muita coisa. Então, eu tenho que dedicar a minha vida agora, daqui a uns 3, 4 anos, só sobre a música cearense, para explorar bem agora o Massa Feira, que eu acho que vai dar muito mais trabalho para mim, em termos de informação, para trabalhar como um filme, do que o próprio pessoal do Ceará. O pessoal está muito definido ali, eu questionei aquilo, o que é que foi, o que é que é, o porquê do nome, o porquê do disco, o que é que não aconteceu. Mas o Massa Feira é muito extensa a história, viu, Rogério? Porque tem a ideia do que foi a Massa Feira, a partir do disco da pessoal do Edinardo, que colocou o dinheiro dele para fazer o disco também, né? A ideia do show, a coisa de reunir aquele monte de gente e trabalhar depois de um dia. A viagem para o Rio de Janeiro, que é uma história fantástica, nos ônibus, cara, isso é só a viagem, dá um filme. Eu tinha vontade de fazer Massa Feira Mover. Só a viagem, o percurso as histórias que eu ouvi, de pessoa dentro do ônibus para ir para o Rio, 2 ônibus, que um foi num ônibus, o Ferreirinha foi, depois não deu certo, foi com a Jardinhari, o que acontecia dentro daquele ônibus. Cara, é só um filme isso. Então, olha só, os temas que eu tenho na minha cabeça que tá fazendo me dedicar a minha vida para essa história da música cearense, porque são fantásticas, né? Então, e trabalhar depois de um disco, em 80, como foi lançado o disco, um disco coletivo, não tinha uma música de trabalho ali. Não tinha uma música de trabalho. Então, isso é um fator que contribuiu muito para o disco não acontecer, de certa forma. Claro que houve também uma questão fonográfica de mercado, da CBS, não se empenhou como merecia pela qualidade do disco. Um atraso também, né? Um atraso. E tem outra história também de bastidor de lado B, né? O que aconteceu, aquela questão Fagner na CBS com o Edinardo e tal. Também estou abordando isso. São temas também delicados que eu estou abordando, porque envolve muito lado B. Eu pegando um gancho que a gente está chegando no finalzinho, cara. Infelizmente, aqui é papo para. Tem que ser papo aqui para horas, assim, né? De uma cervejinha para, né? Alumiar os pensamentos. Mas uma coisa que eu queria pegar da fala de Newton e que é bem emblemático assim e bem também cruel, dolorido, né? Assim, mas real. Eu realmente acho isso. Quando você fala de Vicente Lopes, né? E do Pequim, a volta para Sobral, a volta para Fortaleza e tal, o quanto isso é determinante, né? O quanto isso é determinante, assim, quando o Pedro Rogério, né, trabalha a viagem, né, estuda a viagem, a ida, né, eu penso na viagem de volta. O quanto isso é determinante, é como um carimbo, é como se a pessoa, claro que ela não sabe disso, mas é como se ela dissesse assim, eu estou determinando a minha vida aqui agora, no aeroporto ou na rodoviária, né, no caminho de volta, estou determinando a minha vida. E foi o que aconteceu, não tem um exemplo que não, né? Exatamente, não tem. Nem na época, nem depois. Não há nenhum exemplo de quem ficou, né? Que tenha, assim, é foda você dizer isso, né? É pesado você dizer isso, mas é verdade. A estadia em Fortaleza, né? Determina as coisas. Determina o poder trabalhar ou não, né? Uhum. O poder se desenvolver em termos de público, né? Não o trabalho, porque o trabalho desenvolver o trabalho interno é uma coisa, né? A criação dessas pessoas, e Rogério é um exemplo máximo disso, assim, para mim, porque o que Rogério tem de músicas lindíssimas é um craque. Rogério é um craque. Não é isso a questão, né? Não é a questão do compor bem, né? E do desenvolver como artista. Nós temos artistas fantásticos, mas a determinação, estou falando de mercado, de visibilidade, de sobrevivência, né? De possibilidade de público, de tudo isso. É determinante. Quem escolheu voltar, determinou sua vida. Quem não decidiu não ir, determinou sua vida, sabe? Que aí é a crueldade da cidade de Fortaleza, né?
A crueldade do não mercado, do não público, da não estrutura, da não política, de todo mundo, né? É diferente você trabalhar em São Paulo, é diferente. A quantidade de palcos, a quantidade de possibilidades, de dinheiro circulando, né? De grandes empresas do universo cultural e tal. Só uma parte aqui, já estou me estendendo muito, mas na conversas com o Maílson Furtado, agora nessa semana, sobre o livro do Chico, né? A gente conversou, isso foi muito engraçado e bem marcante para mim guardar, que eu vou guardar isso aqui do Maílson, né? Que agora, depois do Jabuti, ele teve uma repercussão nacional e conversou com muita gente nível nacional, lives, né? Nesse nível, assim, as pessoas, curiosamente, perguntam assim, a crise do mercado editorial e tal, mas e o Ceará, né? Mas, cara, nós estamos ótimos, porque a gente não tem crise editorial, não. Nós somos pré-crise. Nós não chegamos nem no mercado, né? Se não temos mercado, não tem crise, está tudo ótimo, né? Nós somos pré-crise, nós não temos crise editorial no Ceará. Porque se tivesse crise, pressupõe que a gente teria um mercado, né? Se não tem um mercado, não tem nem crise. É mais ou menos isso para a música cearense, né? A música e mais especificamente, gente, na Massa Feira. Na Massa Feira é muito forte essa questão aí do mercado na Massa Feira. Ok, Rogério, desculpa, estou tomando sua palavra. Não, eu acho que a gente está precisando tomar uma cerveja e conversar mesmo, como o Alan sugere. Marcar nós três para conversar mais a respeito desse assunto e levar o celular, porque antigamente era o gravadorzinho, né? Hoje é o celular. É o celular. Conversar muito mais a respeito desse tema. É um tema sensacional. E aí a gente lembra da Ana Fonteles, lembra da Zezé Fonteles, da família toda Fonteles, lembra do Tazo Costa, do Jabuti, do Tazo Costa, da Mona Gadelha, do Lucicar, todos esses, o Calé, na geração Massa Feira, e logo em seguida vem Eugênio Leandro, Rogério Franco, Edmar Gonçalves, Cátia Freitas, Davi Duarte, né? Quer dizer, exatamente. Logo em seguida vem esses um pouquinho mais novos, né? Que não estiveram no Massa Feira, foram para o Massa Feira 2, né? Que foi uma tentativa, né? Eu estive lá, né? Os músicos, né? Eugênio Stone, Jorge Helder e etc., muitos deles. Então, uma conversa que a gente tem que ter urgentemente, nós três. Pois é, só para... O terceiro filme, o Rogério, é justamente essa geração, de 90 para cá. Eu vou fazer o Massa Feira lado A, lado B. Depois que eu entregar esse filme, vou fazer o Massa Feira lado A, lado B. E, na sequência, eu já estou trabalhando um projeto do Música do Ceará, todos os lados. Que vai de 90 até chegar a Cidadão Estigado, né? E eu pego toda essa geração. Em 90 teve vários movimentos da música cearense ali, muito importante. Então, teve muita coisa boa ali. Música rural do Flávio Paiva. Então... Essa geração dos anos 90 ali, dos meninos, do Rogério, né? Do Davi Duarte, Cátia Freitas, Edmar Gonçalves, era incrível. Eugênio Leandro. Aí você fala mais Fernando Neri, que é um gênio, né? Enfim, é muita gente. É muita gente. Eu estou pensando pela quantidade de assunto de fazer uma série na terceira etapa do filme, não fazer um filme de 1h20. Porque eu queria fazer uma série de episódios. Porque cada episódio ele abarcaria, sabe, bons momentos da música cearense. 90, 80, depois do Massa Feira, 90, a coisa, em 2000 já tem a parte do rock, do rap, do blues do Ceará, que é muito forte esses três gêneros, na década do ano 2000 para cá, dos anos 2000 para cá. Então isso me interessa também, o rap no Ceará. Então veja só, cara, eu tenho mais uns 3, 5 anos na minha vida para fechar e começar a fazer meus filmes de ficção. Aí você vai abrindo mais, né, cara? Tem Ronaldo Lopes, né, que é incrível. Ronaldo Lopes, cara. João Pirambu, agora recentemente. O João Pirambu, que eu acho é um craque igual o Rogério.
É um craque, cara, um craque mesmo. Enfim, impressionante. que Um bom muito impressionante. que bom que nesse contexto todo, né? Nesse contexto todo, há pessoas que respeitam a memória e o futuro, né? Como o disco do Rogério de Dalton, né? Futuro e Memória. Que é outro Você momento interessante da nossa música é também. incrível também. Essa ideia do Dalton, de você. Cara, é um momento interessante. É um movimento também, sabe? Essa questão de movimento, eu questiono muito no filme. O que é movimento ou movimentação? Sabe? O que é que caracteriza um movimento, sabe? Tem que ter um manifesto de antecedência, ou o manifesto se faz depois que o movimento acontece, que é o caso. Você pega o disco pessoal do Ceará de 73, aquele texto que tem ali na parte do serviço do lado esquerdo, é um manifesto, gente. Ali é um manifesto. Não deixa de ser. Claro que ninguém teve a intenção de fazer um manifesto, somos um grupo, é assim, não. Mas a forma como está escrito ali, aquele monte de gente que está ali, que tudo é pessoal do Ceará ali, é um manifesto para mim, né? A ideia do Augusto Ponte como Massa Feira, cara, é um manifesto também. Mas é uma questão que se leva depois para a roda de mesa e então um filme. E que bom que não, que essa parte artística não paramos, né? Não paramos de nascer gente incrível, né? Assim, e aí um pouco mais depois que eu estava falando, né? Aí você falou do Bora, né? Eu sou bem suspeito, mas para falar disso, mas o Davi Silvino é incrível, Carlos Jardim é sensacional, né? O aquela do Fernando Rosa, Lenine, Cinco em Ponto, né? Com a Simone Souza. Ou seja, tem uma porrada de gente aí. E aí, de lá para cá, o Caio Castelo, Pedro Falcão, recente, são pessoas de muito talento, né? E essa música, eu sinto que essa música, ela é gerida num caldeirão aqui, sabe? A gente vai bebendo um do outro e essa música é como se fosse de dentro do nosso sangue, assim, essa possibilidade poética, essa possibilidade sonora, né? Esse lugar do canto, é como se fossem todos irmãos nesse sentido, irmãos estéticos, né? Isso é muito interessante. Mas aí que bom que tem pessoas, né, como Dalton, Rogério, que fazem um projeto como Futuro e Memória, que estão nesse projeto do Som Sagrado Revivido, que tem esse cuidado com a memória e o futuro. Você que é um cara de alma totalmente voltada a isso, né, ao cuidado com a memória, cuidado com a ciência da memória como uma ponte de futuro, né? Enfim, que bom que nós temos isso e as coisas estão acontecendo. O seu filme está acontecendo, já está em cartaz. O filme que fizemos agora, né, do show documentário Chão Sagrado Revivido, sábado agora está disponível. Enfim, que bom que a gente peleja, né? É o povo querendo derrubar e a gente se levantando. Nós somos um teimoso, né, cara? A gente fica, cai mais volta, cai mais volta. E aí eu queria agradecer, né, a presença de vocês, de Rogerinho, de Nirton. Que bom que pudemos, né, que somos esses seres próximos e inventivos e irmãos, né? Irmãos nesses sentimentos e na vida. Uma satisfação ter estado com esses dois ícones da nossa poesia, da palavra, e principalmente pessoas que vão lá, fazem acontecer. Nirton Venâncio, com esses projetos onde a música está sendo documentada, devidamente bem documentada, e o Alain Mendonça, da mesma forma, trazem um alento para todos nós. Eu sempre fui fã dos dois, sempre prezei por esse aspecto de ter que documentar tudo, de ter que estar registrando e documentando tudo. E se antes vocês já eram meus ídolos pela poesia, hoje muito mais, porque vão lá e fazem acontecer.
Nito, você tem que conhecer o arquivo do Rogério Franco. Tenho mesmo, cara, me falaram, viu, Rogério? Quando a gente estava pensando nesse projeto aqui em casa, o Rogério trouxe o computador e começou a mostrar coisas que ele filmava dos festivais e tal. Olha, sabe quem é esse aqui? Fulano. Você quer isso aqui? Olha, essa música aqui, não sei o quê. Tudo que ele saía registrando, assim. Nossa, é o cameraman. Cameraman em Cuba. Você já tem material para o meu próximo filme também aí. No próximo filme eu vou querer ver teu arquivo, né? Quero contribuir de todas as formas, estar ao seu lado também, Nirton. Pode contar comigo. Queridos, boa noite, tudo de bom. Muito obrigado quem nos acompanhou. E até amanhã, nesses conversas sobre a cultura, a poesia, a literatura, a canção cearense. Isso. Até mais, gente. Obrigado por tudo.